A paz do Senhor, amados irmãos, boa a noite de salvação a todos, né? Falo isso porque é o horário que eu estou começando, né? Eu quero dar aqui uma palavra, um pequeno resumo. Eu não sou teólogo, mas graças a Deus sou cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem que ser cheio do Espírito de Deus, né? Cada um, Deus o chamou para uma coisa, né? Mas eu só queria aqui fazer alguns esclarecimentos, né? Sobre algumas questões, amados, né? Entre elas aqui, aliás, a questão sobre profecia, né? Profecia, olha aí, uma coisa muito importante de se falar, um tema muito legal, muito importante de se falar, porque falar em profecias, a Bíblia diz que no final dos tempos haveriam muitos falsos profetas, né? Quem promove profecias são profetas, amados. Eu quero dizer aos amados irmãos que a profecia hoje, amados, para começar, né, o nosso resumo aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? A minha, por exemplo, bem grande, a letra bem legível. Eu estou usando óculos porque eu já estou ficando velho, né? E eu perdi um pouco da visão, mas olha aqui, ó. Aqui a profecia, né, da parte do Senhor. O que estiver fora disso aqui é doutrina demoníaca. Amém, amados? Profecia, amados, é você tirar daqui, né, uma palavra e saber explicar ela às pessoas que não têm entendimento, né? Explicar a profecia desse livro, dessa sagrada escritura, é revelar, amém? Você, como eu vou fazer aqui agora há pouco, né? Daqui a instantes, eu vou ler aqui alguns versículos e eu vou estar revelando o que quer dizer isso, amém, amados? Isso é revelação da palavra do Senhor. Está aqui, ó. Você tem um exemplar em casa. Você tem a revelação em casa. Você não precisa ir atrás de profeta, amados. Louvado seja Deus. Por falta de conhecimento, muita gente perece, muita gente sofre. Na antiguidade, muitos povos, né, se destruíram por falta de conhecimento, por não, né, se atentar ao conhecimento de Deus, né? E eu quero aqui, amados, falar um pouco sobre profecia, né? O apóstolo Paulo, na carta de Coríntios, 1 Coríntios 14, né, versículo 1 em diante, está escrito aqui, assim: segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério. Olha aí, amados irmãos, né? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala línguas estranhas, né, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, né? E eu quero que todos vós, né, faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, né, para que a igreja receba edificação. Olha aí, precisa haver o quê? Um intérprete, né, para que a igreja receba edificação. Olha aí o mistério aí, amado, sendo revelado. Olha a palavra sendo revelada. Precisa de um intérprete, senão ninguém entende. A igreja não pode ser edificada.
a menos que tenha um intérprete. É o que Paulo vai dizer mais à frente. Vocês vão reparar comigo aqui. Aliás, ele falou aqui, né? E volta a repetir mais à frente. Para que a igreja receba edificação. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, né, seja flauta, seja cítara, é um instrumento, né, está querendo dizer aqui, não formassem sons distintos, né, o que ele está querendo dizer aqui? São sons distintos, né, os tons perfeitos, casados, tempo de música, né, o tempo da música, né, como a gente, né, eu e Genilson sempre está ensaiando e falando sobre isso. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara, né? Porque se a trombeta der zunido incerto, quem se preparará para a batalha? Olha aí, ninguém vai entender nada, né? Aquela trombeta desafinada, né? Assim também, vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Olha aí. Porque estareis como que se falasse ao ar. Ó, não sei se os irmãos estão entendendo. Entendam o que o Espírito Santo está dizendo nessa noite, amados. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, seria bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, né, procurai sobejar neles, né, para a edificação da igreja. Olha aí novamente, para a edificação da igreja. A igreja tem que ser edificada, né? Não é o que está acontecendo aí não, amados irmãos. Vamos analisar isso aí, né? Eu tenho o direito, como você também tem, de analisar as escrituras sagradas, né, e contestar, né? Você tem, se você vê que está errado, está fora da palavra de Deus, você contesta, irmão, tem que contestar. Amém? Não é procurar contenda, não, nada disso, né? É confrontar a palavra, né? Por isso Deus deixou a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Versículo 13. Pelo que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. O que eu disse? Que ele ia falar novamente, né? Olha aí, ó. Pelo que fala línguas estranhas, ore para que a possa interpretar, né? Interpretar, né? Quer dizer, tem que ter um intérprete dentro da igreja para que a igreja seja edificada. É o que Paulo está explicando. Entendam, irmãos, o que o Espírito Santo está dizendo nessa noite, nessa madrugada. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Olha aí, né? Fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento, que é o certo. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indulto? Olha aí. O amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Olha aí.
vai dizer amém, você está lá falando em línguas e a pessoa amém. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Para simplificar, amados. Amém? Paulo está querendo dizer isso. Está lá a pessoa falando em língua, não tem nenhum intérprete para interpretar, para edificar a igreja. Aí as pessoas falam amém, glória a Deus, mas não está entendendo nada, não está identificando. É isso que Paulo quer dizer aqui. Porque realmente tu dás bem as graças, mas a outros não é edificado. Olha aí, ó. Dou graças ao meu Deus, né? Paulo aqui no versículo 18, continuando. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos, né? Paulo, louvado seja Deus, teve o privilégio, né, de ser assim, em relação aos outros irmãos, mais espiritualmente falando, o maior número de conhecimento, né? Paulo, com alguns apóstolos, teve essa, né, essa parte de Deus, né, essa capacidade de Deus, né, em se destacar em relação aos outros, mas que todos perante a Deus tiveram a mesma importância. Isso não quer dizer que Paulo é maior do que Pedro é maior que Paulo, não tem nada disso no reino de Deus, né? É porque uns Deus né, usa de uma forma e o outro Deus usa de outra forma. O irmão Rubens não tem o conhecimento de Paulo, não tem o conhecimento de Pedro e de alguns, né, doutores na palavra, que a gente acha tão lindo de ouvir, né? Como alguns irmãos da nossa própria igreja, que a gente acha lindo, né? Uma palavra bendita, né? Uma palavra que está na doutrina cristã, né? Colocando Cristo no centro, né? Uma palavra cristocêntrica, né? É maravilhoso ouvir os irmãos, né? Os doutores na palavra, é muito bom e edificante. Aqui no 19, Paulo diz assim: todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros. Olha aí a preocupação de Paulo. Do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Olha aí, amados irmãos. Não tem dificuldade de entender, né? É só você buscar o entendimento, amados, da palavra do Senhor, né? Você tem que procurar entender a palavra de Deus para você não ser surpreendido por Satanás, né? Olha que interessante, eu vou repetir aqui o 19 e o 20. 19 e o 20, pronto. Todavia eu antes quero falar na igreja, olha, 5 palavras na minha própria inteligência, né? Para que possa também instruir os outros, né? Ele não estava preocupado só em edificar ele perante a Deus, né? Falando em línguas estranhas. Ele está querendo dizer isso aqui, né? Para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, ele dizendo aqui no 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes menino na malícia. Esse menino na malícia, amado, é o que Jesus havia falado, que a gente tem que ser como criança, né? A gente tem que ser puro como uma criança, não guardar mágoas, maldades, ser puro igual uma criança. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. No entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento, né? E adultos no entendimento, né? Para você ser adulto no entendimento, você tem que buscar a palavra do Senhor, né? Buscar a face de Deus, né? Meditar em sua palavra dia e noite, para que você possa ser adulto no entendimento. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? As profecias, amados, tão maravilhosas que os homens da antiguidade foram usados para revelar, né, aquele povo, né, são as mesmas, né, que estão escritas, né,
Está aqui escrito o que eles falaram para aquele povo, são as mesmas que está escrito na palavra de Deus, que agora é passado para nós, é revelada para nós, que está aqui escrito já. Né? Já está aqui escrito, você não precisa correr atrás de profeta nenhum. Né? Louvado seja Deus, os profetas maiores, começando em Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, né? Os 4 profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, são 4 os maiores, por escreverem maior número de literatura. Olha aí, não quer dizer que eles são maiores no espírito ou coisa parecida, não. Eles são, né, mais importantes, nada disso. Né? Os profetas menores são 12 e tem de igual, eles têm de igual, né, capacidade espiritual. Né? Como eu posso explicar melhor, amados irmãos? Ele tem da maior importância para Deus, a mesma importância, quero dizer, né? Simplificando, a mesma importância para Deus. Tem os menores, teve os maiores, como também os menores. Os menores, por que menores, profetas? Porque escreveram menores literaturas, quer dizer, para simplificar, para você entender melhor, eles escreveram menos capítulos, pronto, escreveram menos capítulos da Bíblia, por isso foi considerado profetas menores. Mas a importância deles todos são iguais perante a Deus. Todos eles tiveram uma missão, né, designada por Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Agora Deus quer usar nós, né? É o que eu estou fazendo aqui, amado irmão, nessa noite. Né? Eu não estou aqui por acaso, amado irmão. Eu não estou aqui jogando conversa fora, não. Né? Louvado seja Deus. Eu só estou preocupado com esse tanto de coisa que está acontecendo, amado irmão. Né? Todo mundo aceitando o que está acontecendo dentro da igreja, né, amados? Profecia para lá, profecia para cá, profetizada para lá, profetizada para lá, e gente morrendo espiritualmente, né? Gente perdendo seus casamentos, né? Cada profecia assim né? Assim manda dizer o Senhor teu Deus. Olha que perigo, amado. Eu não estou dizendo que não possa acontecer algo extraordinário como esse, mas eu quero dizer para os irmãos que os profetas, a fase dos profetas, aqueles que profetizavam palavras infalíveis, porque uma profecia não pode ter falha, amado. Né? Pelo menos, né? Não pode. Vamos dar um exemplo. Você conta uma profecia para uma pessoa que nem a gente vê aí, né? Longe de mim, graças a Deus. Aí vem um profeta e conta algo, conta uma profecia, né, para alguém, amado irmão. E de repente, aquilo não é de Deus, não foi o que Deus mandou, né? Aí mata a pessoa, acaba com a vida da pessoa, como a gente tem visto por aí, amados. Isso é muito perigoso, muito triste, amado. Por isso que eu vim aqui nessa madrugada explicar um pouquinho sobre profecia. Né? Hoje a profecia, amado, como eu falei aqui no começo, hoje a profecia está contida aqui, olha. Vou falar de novo, amados. Olha aqui, ó. A minha é bem grande, olha. Está tudo aqui, eu não preciso mais de nada. Glória seja dado o nome do Senhor, né? Eu preciso da palavra do Senhor, está aqui, ó. É só me instruir nela, buscar entendimento e que Deus a me dá de graça. Se eu buscar, se eu se santificar, buscar a tua face, né? Como está escrito lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, né? Se humilhar, buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, seus maus caminhos, né? Se arrepender dos seus pecados. Só assim o Senhor ouve, né? E dá do seu espírito, né? Dá a medida do seu espírito segundo a capacidade de cada um, segundo o que Ele quer dar para cada um, né? Ele é que manda, Ele dá a parte de capacidade para cada um, da forma que Ele quiser, segundo a vontade dEle. Ninguém pode contestar Deus, que Ele é poderoso, Ele é grandioso e Ele sabe o que faz. Apenas somos servos do Deus Altíssimo, todos nós somos servos, todos temos de igual importância, do zelador da igreja, daquela senhora que limpa aquele banheiro,
e às vezes não tem uma oportunidade para falar de Jesus, mas ele limpa aquele banheiro, ele limpa a casa do Senhor. Louvado seja Deus, ele cuida das coisas do Senhor com amor, está ali logo de manhãzinha limpando, lavando a igreja. Ele tem a mesma importância que o profeta Daniel, que o profeta Jeremias, que o profeta Isaías, né? Que o profeta Ezequiel, que todos os profetas, né? Eu esqueci de citar um aqui, que foi um dos maiores profetas, né? Que é o profeta Moisés. Olha aí, Moisés. Louvado seja Deus, que escreveu 5, louvado seja Deus, livros, primeiros livros, né? Chamado Pentateuco, né? Glória a Deus, esse grande homem de Deus, Moisés, né? Por que não citar ele, né? Como outros, né? Louvado seja Deus. Mas, enfim, isso não vem ao caso. O que eu queria explicar para os irmãos é que os profetas cessaram. Você pode não acreditar no que eu estou falando, mas se você estudar, meditar sobre a palavra de Deus, buscar o conhecimento, faz o que você quiser, irmão. Vai lá, busca o conhecimento, procura aprender. Não vai em conversa de profeta que você fica ouvindo por aí e por lá, não. Porque tem gente morrendo por causa disso aí, amado. E Deus quer te usar para que você possa edificar a igreja. Amém? Vamos dar um exemplo aqui como que a gente edifica a igreja. Falando a verdade, que está escrito aqui, ó. Olha, né? Você falando o que está escrito aqui e sabendo revelar essa palavra, explicar, né? Com o entendimento que Deus te deu, não há mais do que Deus, né? Não vai fazer aquilo que Deus não te deu. Se você não tem entendimento para fazer tal coisa, não faça. Mas até o que Deus te deu de capacidade, você vai até lá e faz sua parte. Amém, amados? Revela o que está escrito aqui, ó, na palavra do Senhor, nesse santo livro que é as Sagradas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Eu gostaria de agradecer aos irmãos, né, pela paciência de ter me ouvido. Louvado seja Deus. E eu espero que os irmãos tenham entendido, né, tenham proveito, né, dessa palavra. Eu quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus não volta vazia, amados. Amém? E que você é importante para Deus, né? Não importa o que você faz dentro da casa do Senhor. Você é importante, né? Você é um profeta também. Abra sua boca, amado. Dentro da palavra de Deus. Não saia fora dela. Amém? Abra sua boca para profetizar que você é importante para Deus, né? Não se sinta incapaz, não. Você tem tanta importância como os profetas da Bíblia, como os maiores estudiosos, né? Como os maiores teólogos que existem, né? Louvado seja Deus. Então, que Deus abençoe a todos os irmãos, os ouvintes da palavra do Senhor, né? Perdão por alguma palavra, né, mal interpretada. Louvado seja Deus, né? E que Deus abençoe aos irmãos. Fique com essa palavra. Deus abençoa. Guarda na tábua do seu coração. Amém, amados? E continua buscando a Deus o que você tem de melhor, né? Faça para Deus um culto racional. Eu costumo dizer que o culto racional, que Paulo diz lá no livro de Romanos 12, né? Capítulo 1 e 2, que é o vosso culto racional, né? A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Ele queria dizer com esses versículos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então o corpo da gente tem que estar limpo, né? E para estar limpo a gente tem que estar buscando a Deus. Vamos simplificar aqui. Digamos que pela manhã, não. Você tem que fazer isso toda manhã, acorda de manhã. A primeira coisa que você vai fazer, amado, é conversar com Deus. É agradecer, né, pelo dia, né, que nasceu. Agradecer pela vida que você está vivo, você amanheceu vivo. Oh, que maravilha. E você começa a glorificar Deus. Oh, Senhor, muito obrigado, meu Deus. Oh, aleluias.
Me dá um dia, meu Deus, proveitoso, né? Mas que eu não venha se apartar da tua presença, né? Aí você vai trabalhar e no trabalho você fica em espírito de oração. Você segue lá as recomendações do seu Senhor, né? Que é o seu patrão, né? Com letra minúscula, lógico, Senhor com letra minúscula, né? Segue lá as recomendações, faz tudo direitinho no seu trabalho, né? Aí você volta, vai almoçar. Na hora do almoço, aproveita ali alguns instantes. Você tem ali 5, 10 minutos, que seja, né? Para dobrar o seu joelho ali e orar a Deus. Senhor, muito obrigado por esse almoço, por essa comida. Oh, meu Senhor, obrigado pela minha família. E ali, amado irmão, você lê uma palavra, um versículo, você vai estar se alimentando da palavra de Deus. Você está em culto, você está cultuando a Deus. Amém? Aí você continua ali pela tarde, né? Quando você termina o seu expediente, você agradece a Deus novamente, faz uma oração a Deus, agradecendo por tudo que Deus fez durante o dia. E aí você vai para casa, você vai tomar um banho, né? Você vai tomar um banho, aí você vai se preparar para o quê? Para ir para a igreja, né? Congregar com os irmãos, ter comunhão com os irmãos, porque congregação é para isso, para a gente ter comunhão com os irmãos, né? E em comum acordo adorarmos a Deus, né? Louvado seja Deus. E ali você completa o seu culto. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Assim você vai conseguir ter entendimento, porque Deus vai te dar, porque você está buscando. Amém? Você tem que buscar. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Acorda aí de madrugada, de manhãzinha, e faça alguma coisa para Deus. Ora, busca o entendimento, busca a sabedoria, né? O discernimento de Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos, né? Que Deus venha falar mais ao coração dos irmãos. Guarda a palavra na tábua do seu coração, para que você não venha pecar contra Deus. Assim eu vou fazer também, guardar essa palavra na tábua do meu coração, e que nós venhamos pedir misericórdia para que nós venhamos seguir firmes num caminho que é o único caminho, que é Jesus, né? Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não primeiro passar por mim. Eu sou intercessor, Jesus disse, né? E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, né? E Jesus está aqui, amado, ó, na palavra. Quando você abre essa palavra, se você quer falar, se você quer que Deus fale com você através da palavra, é só você levantar um clamor aqui, né? Fala alto aqui, ó. Quando você está falando aqui sobre a palavra de Deus em um tom alto, você está falando com Deus. Olha aí, porque você está falando. Você está falando com Deus, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é Deus. É a boca de Deus. Então você está falando com Ele. Por isso que é importante você meditar nela, dia e de noite. Amém, amados? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Amém?